Estamos acompanhando o Sermão da Planície no Evangelho de Lucas, que é equiparado ao Sermão da Montanha no Evangelho de Mateus. Lucas nos falou das bem-aventuranças, Jesus indicando o caminho da confiança em Deus. Lucas, na semana passada, nos mostrava Jesus ensinando sobre o amor aos inimigos, Hoje, no Sermão da Planície, Jesus vai mostrando para nós algumas palavras muito compreensíveis, talvez muito óbvias, mas como já foi dito, o óbvio precisa ser dito, Às vezes Jesus precisa desenhar para a gente entender. E é muito interessante porque hoje, com essas palavras do Evangelho, Jesus não quer alcançar só o nosso intelecto, porque Ele sabe que a gente entende. Jesus quer alcançar o nosso coração, ou seja, não só entender, mas compreender, abraçar a verdade dita por Ele, querer com o coração. É assim que Ele vai colocando no coração dos discípulos hoje, essas palavras tão preciosas. Repare, Ele não está falando agora para os fariseus, Ele está falando para os discípulos, Ele está formando os seus, Ele está formando para aqueles que querem depois segui-lo e depois também difundir a sua doutrina, ser seus evangelizadores. 3 aspectos hoje citados por ele. O primeiro, em relação ao nosso olhar. A palavra vai ensinando para nós de forma muito bonita, de forma muito simples, mas Deus é assim, na sua pedagogia, Ele vai ensinando para nós, para curar esse olhar enfermo, esse olhar tantas vezes eivado, de erros, de contradições. Qual é a palavra usada por Jesus? Ele está falando da hipocrisia, Ele está falando do julgamento da vida do outro. E a imagem é muito simples, é um cisco que eu fico reparando com tantos detalhes na vida do outro, e não reparo uma trave que tem no meu olho. Ora, a palavra está ensinando para nós um exame de consciência. Como é que eu vou dar jeito na vida do outro se eu não estou dando jeito na minha? Aqui, os discípulos estão trilhando um caminho parecido com aquele caminho dos fariseus, que colocam peso no ombro do outro e ele mesmo não consegue carregar. Esse exame de consciência, ele é para a igreja, quando nós nos achamos melhores que os outros, mas ele é individualmente, uma palavra de Deus para cada um aqui, para mim e para vocês, para que cada um faça seu exame de consciência. E muitas vezes somos tentados a isso, a esse julgar, se colocar na cadeira de juízes com o martelo na mão e decretar sentenças sobre a vida do outro. A palavra usada por Nosso Senhor é muito forte, eu sei. Hipócritas, hipocrités. Vamos lembrar da Grécia Antiga, quem eram? Os atores do teatro. Os atores do teatro que usavam uma máscara na tragédia grega, na comédia, e depois tiravam a máscara e a vida seguia. Pode acontecer conosco, irmãos, da gente viver mascarado, mas diante de Deus ninguém tem máscara. Deus conhece o nosso íntimo, a palavra nos desnuda, e Deus vai nos mostrando quem somos de fato, e cada um sabe muito bem quem é, cada um sabe de si. Por isso, no julgar o outro, essa hipocrisia pessoal e às vezes comunitária. A primeira leitura da missa nos ajudava a pensar um pouco sobre isso. A imagem também era muito simples, a imagem da peneira. Quando a gente sacode a peneira, ficam nela só os refugos. Assim os defeitos de um homem aparecem no seu falar. Ele está falando aqui daqueles lugares, não só o lagar, mas a eira, onde eles trabalhavam na agricultura, e ali com os grãos tinham que peneirar. Lugares às vezes descampados, abertos, onde o vento passava muito forte, e ali podiam peneirar, para que pudessem ficar somente, com os grãos bons. Ora, Deus vai peneirar a nossa vida.
Melhor, Deus já está peneirando a nossa vida, nos levantando assim com a peneira para dizer: ei, é tempo de cuidar dessas fragilidades, é tempo de cuidar desses defeitos, é tempo de aproveitar a crítica que às vezes recebemos e dizer: o que eu posso me aproveitar e melhorar com isso? Fazer um exame de consciência, um autoexame, e à luz da palavra de Deus, trilhar o nosso caminho cristão. Vou repetir: à luz da palavra de Deus, porque às vezes também a crítica e o julgamento do outro é um julgamento farisaico, e aquilo pode perturbar, trazer angústia, culpa. Não, nada disso. À luz da palavra, o que Deus está vendo com isso, onde Deus está me mostrando, e aí, num autoexame, pedir perdão se realmente for erro, voltar para a confissão. A quaresma está chegando aí, fazer penitência, e se corrigir na beleza dessa palavra. Ora, depois da segunda leitura de hoje, Jesus trazia São Paulo trazia um outro ensinamento nesse discipulado que Jesus propõe. O ensinamento que Paulo trazia era sobre a caducidade dessa vida, que a gente possa olhar para essa vida com aquilo que ela é, como ela é, caduca, definha e decai rapidamente. Paulo falava de corruptibilidade, Paulo falava de mortalidade. Ele dizia assim, olha que coisa linda, ele dizia: quando esse corpo corruptível estiver vestido de incorruptibilidade, quando esse corpo mortal, esse que você está tocando aí, esse mesmo, estiver vestido de imortalidade, então vai se cumprir aquela palavra. Qual? Ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Por que Paulo está falando isso no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios? Porque os gregos lá de Corinto, muito vaidosos, sabedores e distribuidores de tanta ciência, queriam apoiar a vida aí. E Paulo vai lembrar: ei, esse corpo, essa mente, essa razão, isso tudo que você se orgulha, isso é corruptível, isso vai se corromper já, vai virar pó, de um jeito ou de outro, vai virar pó. Ora, mas a promessa de Deus a nosso respeito não é, a palavra final não é o pó, é a ressurreição. E aí Paulo está dizendo, aí nós vamos poder rezar nessa palavra: ó morte, onde está a tua vitória, onde está o teu aguilhão? E aí ele termina a leitura, dizendo assim: graças sejam dadas a Deus que nos dá a vitória, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Porque, irmãos, essa palavra hoje ela é poderosa na nossa vida, porque às vezes nós desanimamos, às vezes as lutas, sabe, acaba uma e vem outra, acaba um combate, uma provação e vem outra. Meu Deus, não vai parar. Vem uma dificuldade e aparece outra, com outra embalagem, de outra cor, com outro peso, e vai vindo. E tem horas que parece que a gente vai naufragar no mar agitado desse mundo. Paulo está dizendo então: ei, escuta, o pior inimigo já foi vencido. Se você já venceu o mais forte, o pior de todos, você vai vencer os outros também. Então calma, espera. Paulo está dizendo assim: irmãos, sede firmes e inabaláveis, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão. O inimigo tem tentado nos confundir, tem tentado colocar palavras confusas para dizer: não vale a pena ser honesto, só quem se dá bem são os espertos aí nas falcatruas, eles estão bem. Não, eles vão prestar contas um dia de cada centavo diante de Deus. Outros, tentados pelo inimigo, vem aí a banalização da sexualidade no carnaval, os corpos expostos, a sensualidade como mercadoria à venda. Outros podem pensar: não, para que eu estou sendo fiel aqui no meu casamento, na minha vida tal, se o mundo está curtindo e aproveitando. O tentador vai colocando sugestões como essas, do dinheiro, do poder, do sexo, e daí por diante, das vaidades. Paulo está ensinando para mim e para você, querido, escuta, Paulo está dizendo: fica firme e inabalável, fica firme, empenhando-vos cada vez mais na obra do Senhor, certos de que vossas fadigas não são em vão. Não é em vão a tua luta,
não é em vão a tua honestidade, não é em vão a fidelidade no teu casamento. Ei, jovem, não é em vão a tua castidade, não é em vão. É de Deus que virá o prêmio, não é do mundo. Não, a Bíblia diz: o mundo jaz sobre o maligno. As instruções são de outra ordem. As nossas vêm do céu, vêm da palavra de Deus. Pois, repito, os gregos lá vaidosos, das suas academias, dos liceus e de toda a filosofia espalhada no mundo, olhando para a carne e querendo se orgulhar da carne. Pode acontecer conosco, queridos, da gente ficar aí muito orgulhoso da carne, Espelho, espelho meu, será que existe alguém melhor, mais bonito, mais inteligente, mais não sei o que? Espelho, espelho meu, a força dos músculos, espelho, espelho meu, a indústria da sensualidade, espelho, os gregos, a vaidade. Olha a leitura de hoje, esse corpo corruptível, ele lembra para nós Paulo, esse corpo é mortal, esse corpo é corruptível, mas calma, virá a incorruptibilidade, essa que vem do Senhor, é a ressurreição dele que nós aguardamos. Por isso, a leitura de hoje, e a gente vai concluindo com essa palavra linda do apóstolo, para nos colocar de pé, para dizer: ei, o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que é fiel à palavra do Senhor permanece para sempre. O mundo passa com as suas concupiscências, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Aqui, irmãos, Jesus então termina ajudando os discípulos a mudar a partir de dentro. Não só uma religiosidade de casca, não só um cumprimento vazio de preceitos. Eu já fui à missa e tá bom, já cumpri minha obrigação. Ei, acabou esse tempo. Não, acabou o tempo da obrigação. A letra mata, mas o Espírito vivifica. O apóstolo ensinou para nós hoje isso. Uma religião só de obrigação? Não, uma religião de transformação, de dentro para fora, de consciência, de critérios, de coração que abraça uma palavra, de coração que escuta uma palavra e diz: esse padre está falando comigo hoje, Deus está usando dele, essa palavra é para mim. Quando a gente escuta essa palavra e ela nos nossos ouvidos penetra e aquece o coração, é disso que a gente está falando, porque Jesus vai formando no coração dos discípulos agora a sua igreja. É o grupo do Novo Testamento, da Nova Aliança, não mais cega pela lei antiga, da regra pela regra, mas agora não, do Espírito que é livre e por amor abraça aquilo que o Pai do céu está ensinando para nós. Pois, repito, termina o Evangelho de hoje, Jesus falando dessa hipocrisia, e depois dizendo: olha, o exemplo é muito simples, para as crianças entenderem. Olha bem, não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Que frutos nós temos dado? O que Deus vai poder colher da nossa vida? Pensa um pouquinho na sua história hoje, seu casamento, sua profissão, sua ocupação na sociedade. O que você veio fazer aqui? Pensa que fruto você tem dado. Por quê? Padre, eu posso pensar nisso, porque você é árvore boa. Não deixa o maligno te convencer de que você é árvore ruim, não, tentando te seduzir a produzir frutos ruins, não. Sai dessa ideia. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus, árvore boa, por isso precisa produzir frutos bons. E aí, irmãos, Jesus conclui, dizendo que na parábola que ele conta, que um cego não pode guiar outro cego. Um cego não pode guiar outro cego, porque os dois vão cair no abismo, Os dois vão cair no abismo, e é preciso que preste atenção nisso aqui, querido. Olha, essa palavra é para você pensar, onde é que você está dirigindo seus passos, sua família, seus filhos, onde é que você está dirigindo a sua história? Se a palavra de Deus não ilumina a nossa vida, nós seremos cegos também, viveremos como cegos, produzindo conflitos, lutas, embates, invejas, rivalidades, orgias, tudo quanto é forma de falcatruas, se a palavra de Deus não nos ilumina. Mas graças a Deus ela já nos iluminou. Eu não sou mais cego, você não é mais cego, a luz de Deus já está aí em você.
Você pode dizer isso na sua oração hoje com toda a fé, dizer: obrigado, Senhor, porque eu não sou mais cego, a tua luz já me iluminou, e eu sei para onde eu estou conduzindo os meus, a tua palavra já me ensinou. Que bom, querido, reza mesmo, fale isso com Deus hoje. Por quê? Porque você não é mais cego, você sabe para onde é que você está trilhando a tua história de vida, e você está levando muitas pessoas consigo. É isso mesmo, firma o passo e vai adiante. Quando a luz de Deus ilumina a nossa vida, é com essa convicção que nós vamos, não é com dúvidas, não é em cima do muro, não, como o apóstolo disse, o apóstolo Paulo: ei, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ei, pai, mãe, diga como Paulo: sede meus imitadores, filhos. Ei, segue aqui o teu pai e tua mãe, porque eu estou imitando a Cristo. Pode me seguir com segurança, com garantia. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu não sou cego, eu não sou cego, a luz de Deus já me iluminou. E você pode rezar com essa palavra hoje, rezar com essa palavra, cheia de fé, cheia de convicção, cheia da certeza de que Deus é quem está fazendo essa obra na tua vida. Hoje, queridos, terminando essa leitura, eu quero lembrar você, daqui a 2 dias, nós vamos entrar num tempo muito sagrado, que é o tempo da quaresma. Quem sabe já na missa de hoje, já vai preparando a tua oração assim, como vai ser a tua quaresma, o que você vai oferecer para Deus, como se gastar para Deus nessa quaresma. Já vão ser retiradas as flores, os enfeites, as imagens vão ser cobertas, o verde do crescimento vai dar um tempo ao roxo da liturgia, e nós vamos experimentar com Cristo esse caminho, 40 dias num deserto. Já começa a pensar, a rezar, a meditar sobre qual vai ser a penitência dessa quaresma, o que você vai oferecer para Deus, não numa ideia vaga de, não preciso disso, padre, já estou bastante santo. Cuidado, não pense assim, pode ser que Deus queira te chamar nas próximas horas, então, para estar no céu. Que bom, se você está assim, que bom, já vai se despedindo. Mas nós que ainda não estamos, nós vamos caminhando, nesse vale de lágrimas, como nós dizemos na nossa oração da Salve Rainha. Que Nossa Senhora, nossa mãe, nos ajude, e São José, entramos ontem no mês de março, mês dedicado a Ele, que Ele nos ajude nesse caminho rumo ao céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,